Olá, tudo bem com você? E aí, como está aí na sua casa? Acompanhando as aulas certinho, fazendo as conferências, né? Com toda a responsabilidade que um aluno de fim do ano precisa ter, né? E nós estamos confiando nisso, tentando preparar tudo aqui com muito carinho para vocês. Esperamos que vocês também estejam recebendo tudo com muito carinho, né? Então vamos lá para nossa aula. Hoje, língua portuguesa, tá? Nós vamos fazer a correção da aula anterior, aquele texto do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A narrativa de aventura. Se você não realizou a atividade, faça a primeira atividade para depois realizar a correção, combinado? Então vamos lá. Nós temos aí, né, essa narrativa e nós vamos agora para a correção. Nós fizemos a leitura do texto juntos, né? E aí fomos para as questões. A primeira questão, localize no texto o nome das personagens que aparecem na história e pinte de vermelho, né? Então, ali na história nós temos a Emília, o Pedrinho, né? O Pedrinho, o Visconde e a Emília, né? Que viveram juntos aí essa aventura. Na questão 2, no caso aqui eu tô escrevendo, mas você vai pintar no texto, tá? O local onde essas personagens estavam, deixa eu colocar aqui só a imagem maior para vocês, que eu acho que fica mais fácil para vocês conferirem, né? O local onde essas personagens estavam e o local onde elas foram, tá? Então, o local onde elas estavam era o sítio, né? Onde eles viviam, tá? E para onde elas foram é para a Grécia, tá? Então, as histórias, né, sempre é a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, o local é o sítio tá lá no início, tá? Na apresentação do texto. Então, eles estavam no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E eles foram para a Grécia, né? Grécia Antiga. Continuando ali, na letra C, o que os personagens usaram para chegar ao local desejado? O pó de pirilim-pim-pim, né? O pó de pirilim-pim-pim. O pó de pirilim-pim-pim. Quem elas encontrariam lá, né? Quem eles foram encontrar lá na Grécia? Foi o... Quem eles foram encontrar lá na Grécia? Vamos ver. Eles foram lá buscar, né? Fatos heróicos, tal. E eles queriam ver uma pessoa em específico, que era Hércules, né? Então, número 4. Hércules. Eu estou anotando, mas vocês vão pintando aí, tá? Essas informações. Número 2. Quem era o principal responsável pelo pó? Vou apagar, tá? Se já acompanharam, qualquer coisa vocês pausam o vídeo, voltam, retomam, né? Tá tudo gravadinho aí pra vocês. Então, na número 2, o principal responsável pelo pó é o Visconde, né? Ele que preparava esse pó aí, tá? O Visconde. O que aconteceria se eles perdessem o pó? Eles não poderiam retornar para casa, né? Então, não poderiam retornar.
O que os personagens fazem para evitar perder o pó? Eles fazem mais pó, né? Ao invés de um, eles fazem 3 e cada um leva um pouquinho de pó de pirilim-pim-pim. Os 3 personagens levam o pó, né? O pó de pirilim-pim-pim. Os 3 levam o pó de pirilim-pim-pim. Explica o sentido do trecho. Mas em aventuras arrojadas, a gente tem que contar com tudo. O Visconde sugeriu uma ideia ditada pela prudência, né? Então, como eles estavam indo para uma grande aventura, o Visconde sugeriu que eles tomassem cuidados, precauções, né? Então, o Visconde sugeriu que fossem cuidadosos, cautelosos, né? Quando uma pessoa aspirava o pó, o que sentia após ter realizado a viagem, né? Perda dos sentidos, desmaio e tontura, né? Então, vocês vão colocar lá, perda dos sentidos, desmaio e tontura, né? Desmaio e tontura. Certo? Na questão 7, qual seria a primeira aventura de Hércules que os personagens iriam presenciar? Né? Era a luta dele contra um leão, né? A luta de Hércules contra um leão. Essa era a primeira aventura. 8. O que você acha que as personagens sentiriam quando avistasse Hércules lutando contra um leão? Daí já é a sua opinião, né? O que você acha que essas personagens sentiriam? Eles ficariam alegres, ficariam entusiasmados, ficariam assustados, né? O que você acha que eles iam sentir? 9. Você acha que Hércules conseguiu derrotar o leão? E por quê? Também é a sua opinião. Eu acho que ele conseguiu derrotar o leão, né? Porque pela sua história ele era um deus muito forte. 10. Faça a correspondência entre as personagens e sua principal característica. Então, Pedrinho, letra A, corajoso, aqui no segundo item, né? Então, Pedrinho, corajoso. Visconde, sábio e prudente. E Emília, esperta e atrevida, né? Então, a sequência aí, né, ficou Pedrinho, corajoso, Visconde, sábio e prudente e Emília, esperta e atrevida. C, A, B, certo? Bom, gente, agora que nós fizemos a conferência aí das atividades, nós vamos para a proposta da próxima aula. Não se esqueçam da próxima aula não, né? Da aula de hoje. Não se esqueçam de sempre que vocês terminarem aí de fazer a atividade de vocês, colocar o certinho, né? Sinalizando que você está acompanhando, que você está corrigindo, tá? Mantendo o seu material com organização, tá certo? Então, agora vamos lá. A nossa aula de hoje, né? Nós vamos trabalhar aí a questão do discurso direto e indireto, né? Nós vimos que na narrativa nós podemos usar discurso direto ou nós podemos usar o discurso indireto. Então, hoje vocês vão fazer uma atividade referente a esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, então, a atividade de vocês.
Discurso direto e discurso indireto. Vamos observar aí os textos propostos. Aquele verão estava a ser muito chuvoso. Vou procurar outro lugar mais solarengo e mais seco, disse Vasco. Discurso direto. As falas das personagens são apresentadas tal como são ditas. A fala é assinalada por travessão e inicia sempre um parágrafo, tá? Então, aqui, discurso direto. Nós temos agora a segunda. Aquele verão estava a ser muito chuvoso. O Vasco disse que ia procurar outro lugar mais solarengo e mais seco. Discurso indireto. As falas das personagens são apresentadas sem se repetir exatamente as suas palavras, tá? Então, discurso direto é a fala do personagem assinalada com travessão e discurso indireto as falas são apresentadas, né? Alguém mostra aí o que o personagem falou, tá certo? Então, vamos continuando ali as atividades. Passe as frases para o discurso indireto. Então, eu tenho aqui a frase no discurso direto, que é quando aparece a fala do personagem representada pelo travessão. E eu vou passar para um discurso indireto, quando a fala são as falas dos personagens, mas são apresentadas sem repetir exatamente o que o personagem falou, as suas palavras, tá? Então, o Rui perguntou: Sara, fostes ontem visitar o seu pai? Então, você vai transformar essa frase em discurso indireto. O senhor Torres pediu-lhes que levassem o armário para cima. Manuel perguntou ao Pedro se precisava de ajuda nas atividades da escola. Questão 3. Leia os textos abaixo e escreva qual está no discurso direto e qual está no discurso indireto. Professora, que é Joãozinho? Eu quero dizer uma coisa muito importante. Fala. Estou com medo de assustar a senhora. Pode falar. É o papai. O que tem ele? Sei não. Ele disse que se eu tirar 0 este mês, alguém vai levar uma surra. Joãozinho falou para a professora que queria dizer uma coisa muito importante para ela. A professora pediu que ele falasse, mas o garoto disse que estava com medo de assustá-lo. Mesmo assim, ela pediu que ele falasse. Joãozinho então disse que era o pai. A professora perguntou o que tinha com o pai. Joãozinho, com maior cara de pau, falou que não sabia não. Sabia que o pai tinha dito que se ele tirasse 0 naquele mês, alguém levaria uma surra. Então, as anedotinhas de Ziraldo, né? Aqui nós temos a legenda aí, né? De quem é o autor desse texto. E aí vocês vão dizer qual dos dois textos está no discurso direto e qual está no discurso indireto, tá certo? Então, essas são as atividades propostas para hoje. Eu vou pedir para vocês, né? Vamos conversar de novo sobre isso. Que quando nós enviamos para vocês atividades impressas, você pode copiar no seu caderno. Você não precisa ter a impressora. Ah, tia, mas tem imagem. Você pode fazer a sua ilustração, né, a sua maneira, ou você pode copiar somente o texto, tá? E as questões. Mas faça a atividade, não deixe de fazer. Faça com capricho, não esqueça de colocar o cabeçalho, tá? Se você vai usar essa atividade aqui, então você vai fazer, né, recortar certinho, né? Vocês estão vendo aqui que nós temos a margem, ó. Então, recorta certinho, respeitando essa margem, né? Faz a atividade primeiro para depois colar no caderno, porque a gente tem às vezes aquele problema de cola e aí a cola acaba atrapalhando na hora que você vai escrever, né? A letra não fica tão bonita. Então, assim, façam com capricho. Tá faltando também, de repente, aí as margens no caderno, né? Aproveita esse tempo, faz as margens no caderno. As meninas que gostam de usar as canetinhas, né? As canetas Stabilo para colorir o caderno. Vamos tomar cuidado com o exagero de cores, né? Para não ficar muita informação. Às vezes você coloca 2 cores, pronto, já tá suficiente, já destacou o que você queria destacar, né? Não precisa ficar com muito colorido, que acaba ficando informação demais e aí carrega o caderno. Ao invés de ficar bonito, fica algo meio confuso, tá? Tudo que é em exagero não é legal, né?
Então, assim, use, mas não precisa exagerar, tá certo? Gente, façam a atividade de vocês com capricho. Eu acho que a hora que eu vim mostrar aqui, eu não voltei para a tela certa. Então, vou mostrar novamente a questão da margem, né? Que eu falei para vocês e na hora tava a tela inteira. Aqui, ó, eu coloquei assim, selecionado, né? Essa margem. Então, recorte certinho aí, respeitando a margem. Preencha o cabeçalho, tá? Principalmente questão de data, pra gente saber quando que essa atividade foi realizada, certo? Então, por hoje, a atividade proposta é essa. Façam com bastante atenção, com bastante capricho e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tchau!